Seja bem-vindo ao RTV Notícias neste dia de Natal. O Ministro das Infraestruturas e Planeamento, Pedro Marques, disse que o Governo não abolirá as atuais portagens, mas admitiu a introdução de descontos nas autoestradas do interior. Falando após a visita que efetuou às obras do túnel do Marão, entre Amarante e Vila Real, o Ministro avançou que o Governo está a estudar medidas para compensar o interior ou zonas onde não haja alternativas de mobilidade de qualidade, que vão ser apresentadas brevemente, admitindo que o modelo poderá passar pela introdução de descontos. Pedro Marques explicou que o Governo não pode garantir a abolição completa das portagens, porque é preciso também dar sustentabilidade ao modelo de financiamento das infraestruturas e frisou que está em cima da mesa do Governo a possibilidade de avançar com medidas de natureza fiscal e de apoio ao investimento para favorecer o desenvolvimento do interior. Hoje tem comigo Albino Almeida. Albino Almeida, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Albino Almeida, podemos começar precisamente também por esta questão das portagens no interior e então destas declarações também do Ministro das Infraestruturas e Planeamento. Em primeiro lugar, neste dia de Natal, porque eu sei que é jovem mãe, um beijinho especial para o seu filho. Tá. Obrigado. O Natal é sempre mais das crianças e dos pequeninos, não é? E, portanto, queria deixar esta palavra a uma mãe tão simpática, tão jovem também, e, portanto, também há lugar nestes programas para a afetividade e para esta manifestação de carinho e de ternura por aquilo que é a riqueza do país, que anda muito escassa nos últimos anos, que são as novas gerações, são as crianças. Queria deixar-lhe essa nota neste dia de Natal. Bem, eu acho que o ministro que eu conheço, por sinal, Pedro Marques, cumpre uma das indicações que tinha sido dada pelo Primeiro-Ministro, aliás, e o anterior também, quando são confrontados no interior com o princípio do utilizador-pagador. De facto, no interior do país, a mobilidade, eu sei que, portanto, também vai com frequência ao Nordeste Transmontano e, por isso, todos os que para ali se deslocam sabem bem que ainda não temos uma mobilidade, até do ponto de vista da segurança de pessoas e bens, suficientemente fluida, e que isso, naturalmente, é um fator digamos, de diversidade nacional negativa, quer dizer. Também as infraestruturas, ao contrário do muito mal que delas foi dito no último governo, são essenciais para a chamada coesão nacional. E por isso... E também para a ligação do Nordeste Transmontano, claro, com ao certeza, próprio litoral. Exatamente. Nós há dias tivemos o início dos voos entre Bragança e Portimão, que foram interrompidos. Eu penso que quando nós olhamos para este tipo de mobilidade, nós temos que perceber que ela tem que ser diferenciada positivamente. Ou seja, nós todos temos que estar preparados para, de alguma maneira, supletivar em termos dos impostos públicos este direito das pessoas do interior a uma mobilidade, digamos, civilizada, por assim dizer. E, portanto, o túnel do Marão é uma história em que o anterior governo passou 4 anos com um deputado eleito por Vila Real, que por acaso ficou primeiro-ministro, a fazer de conta que aquilo estava a andar. E, portanto, é bom que se resolva o problema do Marão, foi lá que o senhor ministro fez estas declarações, e é bom também que pudéssemos ter, como tivemos de resto na A28, quando foram introduzidas as portagens nas SCUT, houve 2 anos em que os moradores da zona tinham um desconto nas portagens. E, portanto, eu penso que quando agora se fala, por exemplo, em reintroduzir as portagens na Maia e em Valongo, que vai prejudicar centenas de milhares de pessoas que por ali se deslocam, era importante encontrarmos aqui uma fórmula de fazer uma discriminação positiva, que é aquilo que os americanos chamam de imposto negativo. Penso que as pessoas deviam usufruir de um desconto, desde que fossem ali moradores ou para ali se deslocassem. E, portanto, tivessem ali ou empresas ou fossem moradores enquanto pudessem ter fregueses e munícipes, não é? E também as próprias empresas. Sim, é isso que eu digo, pois justamente, quer dizer, as empresas que estão ali sediadas, as pessoas que ali trabalham, bem como as pessoas que ali vivem, deveriam ser entidades protegidas, para os quais nós sabemos que temos um imposto negativo, mas que visa justamente levar a essas pessoas e a essas localidades a comunicação e a mobilidade indispensáveis a que isto seja tudo mesmo um país. É claro que quanto menos pessoas lá há, menos rentáveis, entre aspas, se tornam as infraestruturas, mas se nós começarmos a pensar assim, qualquer dia
para 50 km ou 100 km para dentro do litoral não teremos ninguém a viver porque não há condições de dignidade para se viver ali. Ao contrário, há grandes, sabemos hoje, na agricultura, nomeadamente, grandes condições que obrigam à mobilidade para que pessoas e mercadorias possam circular. De facto, este era também um itinerário que exigia melhoras. Este é foi um dos mais maltratado. Mortíferos também, exatamente. durante Primeiro, anos. Exatamente. Toda a gente se recorda do número de acidentes anuais que havia no famoso IP5. Desde que aquilo é A25, ou seja, desde que ganhou o perfil da autoestrada, praticamente a sinistralidade desapareceu e, portanto, em Porto da Carne, que era uma localidade que ficou conhecida, tragicamente conhecida por mortes de crianças, de pessoas, havia até já algum negócio montado à espera que acontecessem aquelas mortes todas que aconteciam ali no IP5, desde as funerárias aos rebocadores de carros, às máquinas que fazem, digamos, que retiram, cortam a chapa para retirar as pessoas dos acidentes. Havia até já ali uma certa, já se tinha preparado ali de alguma maneira, peço perdão de eu dizer assim, uma espécie de negócio da morte. Como se viu, colocando em perfil da autoestrada, poupámos muitas vidas. E é sempre este é que deve ser o sentido do Estado. É o bem-estar geral. E o bem-estar geral não existe se não cuidarmos do bem-estar de cada um dos cidadãos, independente do sítio onde vivam. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora do Governo que trava a reestruturação do setor da água. Pois, nós neste momento sabemos que já tínhamos falado aqui também desta reestruturação. Já tínhamos falado, por exemplo, que a Câmara de Gaia incorporou o aumento da água para não refletir nos municípios este ano. Até para conjugar com a descida do IMI e dos outros impostos municipais, mas os portuenses, os habitantes da cidade do Porto, vão perceber dentro de dias, não é? Quando se verem as faturas em janeiro, no final de janeiro, vão perceber que se mantiver este plano do anterior governo, nós todos, porque há algum dia a Câmara de Gaia vai deixar de poder também ela acomodar o diferencial de preço, isso quer dizer que algum dia todos nós iremos sentir aquilo que os estudos apontam, que é um aumento de 49% na fatura da água ela própria. Quer dizer, se isto se mantiver assim, qualquer pessoa que hoje pague 10 euros, daqui a 4 anos, ou seja, em 2018, estará a pagar 14,90 euros, é disto que estamos a falar e, portanto, é só fazer contas, não é? Por cada grupo de 10 passaria para 10 euros atuais, passarão daqui a 3 anos a 14,90 €, é só fazer contas, se for 30 euros, 40 euros, 50 euros e multiplicar e perceber do que é que estamos a falar. Como é que é possível alterar essa reestruturação? Bem, em princípio, temos aqui uma questão que é igual à das portagens, não é? Há zonas do interior que têm poucas pessoas, as condições de fazer chegar a água da rede pública torna oneroso o sistema que é preciso montar para que a água chegue à casa das pessoas, mas isso por si mesmo tem que ser resolvido com diferenciação negativa, não é pondo todos a pagar. A solução do anterior governo era sempre a mesma, ou seja, o princípio do utilizador-pagador e, neste caso, o princípio do utilizador que é beneficiado, sendo suportada a fatura pelos outros consumidores. Era uma lógica teoricamente, não é? No governo que fez o mais brutal aumento de impostos, seria uma lógica para nos aliviar dos impostos todos, porque, em princípio, passaríamos a pagar a maior parte dos serviços. Ora, como vimos nas portagens e agora na água, quando nós quisermos fazer justiça social, devemos todos ser solidários, não através desta montagem verdadeiramente inacreditável, mas através de sabermos que dos nossos impostos há uma parte que vai ajudar aquelas pessoas que vivem mais longe ou mais isoladas a terem qualidade de vida, mas através de uma discriminação positiva e não através de uma distribuição pelos outros todos de um pressário de água que torna nas cidades ingerível 49% aumento de água em 3 anos, corresponde a um aumento de cerca de 16% ao ano e que é verdadeiramente inacreditável. E que as famílias também se ressentem destes aumentos. Com certeza, pois um aumento de 16% em cada ano é uma brutalidade. Albino Almeida, falamos agora das eleições em Espanha. Um cenário um pouco semelhante àquele que aconteceu também em Portugal. Pois, Rajoy disse que ia tentar formar governo. Fez bastante diferente do que aconteceu em Portugal com a responsabilidade do Presidente da República. Em Portugal
foi feito um governo que sabia à partida que não reunia condições de passar o seu programa na Assembleia da República. Com isso o país perdeu um mês, com isso provavelmente o que estamos a viver do Banif não teria acontecido, hoje o Banif faria parte provavelmente da Caixa Geral de Depósitos, ou tenderia a ser absorvido pela Caixa Geral de Depósitos, e assim estamos perante um orçamento retificativo que vai passar com a abstenção do PSD. Eu sempre disse aqui também, como se recorda, no início, havia uma postura, enfim, emocional do PSD, no sentido de quando o governo precisasse e não tivesse o apoio dos seus, digamos, dos seus parceiros, o PSD imediatamente diria não e esperava que o Primeiro-Ministro se demitisse. Ora, o problema é este, é que, como se percebe, a seguir às eleições parece que é tudo fácil e até parece que o Presidente da República fez um discurso miserável, como todos nos recordamos, muito criticado desse ponto de vista, miserável politicamente, como é óbvio, em que dizia que se pudesse dissolvia, marcava novas eleições. Mas isso era na altura em que ele sabia e queria esconder aos portugueses que o governo anterior tinha montes de problemas barridos para debaixo do tapete, à espera de continuar a ser poder, para depois poder desembrulhá-los como muito bem entendesse. E este era um, o das águas era um, e o do Banif era outro, e portanto aquilo que acontece é que Passos Coelho já percebeu que à medida que se levantam as lebres é um coelho que fica em má posição e portanto, ao contrário do que parecia, já cada vez menos lhe interessam eleições antecipadas, porque provavelmente ele agora seria julgado de outra maneira do que foi julgado em 4 de outubro e é por isso que eu digo que é bom sinal que o PSD, eu já não digo que vote a favor, porque imagino que queira defender as posições do que esteve a fazer no governo, mesmo que mal, a meus olhos, mas enfim, percebo que também não estiveram lá para fazer mal de forma declarada, era uma agenda ideológica e, portanto, conduziram as coisas de uma determinada maneira. E fica-lhes bem agora, pelo menos, não inviabilizar outras soluções, porque, de facto, quer queiram, quer não, e aqui isto faz toda a diferença e percebe-se o que é que aconteceu ao PSD nos últimos anos, em que se tornou um partido da direita radical, justamente porque estava em má companhia, que era o CDS. Hoje percebe-se a postura do CDS e a forma como o CDS ali falou, sabendo à partida que nada das áreas em que hoje tocou, ao cabo e ao resto, eram áreas da sua competência no governo, porque quando estamos a falar de assuntos fiscais, o CDS defende tudo o que fez. Quando estamos a falar de assuntos económicos e de assuntos financeiros, o CDS de facto mostra a sua real face e mostra o quanto era falsa também a unidade ou a dita coligação PAF, que era mais coligação pífia do que PAF, como agora se percebe. Qual é que será também, digamos assim, a solução em Espanha? Passará também um pouco por aquilo que aconteceu com o atual governo? Vamos ver. Espanha teve mais sorte que nós, porque não teve uma direita tão radical. Rajoy é um homem da Galiza, portanto é um homem, por definição, dentro de Espanha, é um povo que tem uma visão muito própria e talvez bastante mais cosmopolita da política, e de maneira que Rajoy aplicou uma política em muitos aspectos inteligentes. Estou-me a lembrar, por exemplo, que em Espanha não era possível uma pessoa perder a casa por dívidas fiscais, coisa que em Portugal aconteceu muitas vezes, não é? Portanto, eu diria que também a política espanhola não estava tão radicalizada desse ponto de vista. Mas é evidente que eu considero que é sempre positivo, e acho que o Partido Socialista Espanhol deveria seguir o caminho daqui, de se disponibilizar para fazer um entendimento à esquerda. Porquê? Porque nós estamos, ainda ontem ouvimos mais outra pérola do Presidente da República a dizer que todas as melhores ideologias esbarram com a realidade. O problema é quando nós deixarmos de ter sonhos, ideologias e construir um mundo melhor, nada disto na política faz sentido. Ninguém se candidata à política para dizer, olha, vou pôr a sua vida na mesma, vou tentar que a sua vida não fique pior. Isso não é projeto para ninguém. É preciso ter uma ideia para o país, é preciso ter um sonho, é preciso ter um desígnio. E, portanto, o que acontece é que Espanha deve claramente perceber se os partidos nos quais confiou um voto mais de protesto do que um voto afirmativo, há que dizê-lo, é um voto de protesto contra o bipartidarismo também em Espanha, tal como já tinha acontecido em Portugal. É a questão de dizer assim, não, se é com aqueles dois, votamos noutros, porque temos a certeza que aqueles dois são siameses. Por isso, a ideia que estava em Espanha instituída, e que estava aqui um pouco em Portugal, é que se o Partido Socialista Obreiro Espanhol tivesse tido uma maioria absoluta, provavelmente faria o mesmo, ou
pouco diferente do que faz a democracia cristã. É, portanto, o tempo dos partidos socialistas europeus históricos, com responsabilidades históricas, darem aos novos partidos emergentes, que muitas vezes surgem como voto de protesto, daqueles que votariam no Partido Socialista Operário Espanhol há 10 anos atrás, estariam a dar uma maioria absoluta ao Partido Socialista Operário Espanhol, porque já perceberam que é a direita a governar, apesar de, como eu digo, a direita lá ser mais inteligente do que cá e menos radical. Pois bem, estariam a dar a vitória ao PSOE. Simplesmente, tal como cá, acham que se esses partidos, da maneira que têm conduzido as coisas, estiverem sozinhos, vão fazer também eles uma política que não difere muito da outra. E por isso votaram de protesto. E por isso agora o Partido Socialista deve estar disponível lá, como esteve cá, para encontrar soluções de governo que permitam também que a nossa sociedade, e especialmente os nossos jovens, que são aqueles que alimentam maciçamente estes partidos, o Podemos, os Cidadanos, não podem ficar na oposição. Quer dizer, eles não recebem votos para ficar na oposição, não. Recebem votos para cumprir aquilo que dizem, porque dizem-no como protesto. Mas é bom que o façam enquanto partidos que ganham a legitimidade e, portanto, eu acho que o Partido Socialista Operário Espanhol, o único caminho que tem é o mesmo de caminho que teve aqui o Partido Socialista em Portugal. Mais difícil, talvez, em Espanha, porque é muito pulverizado os votos, mas enfim, a humildade democrática também faz parte da democracia, portanto o Partido Socialista Operário Espanhol terá que conviver com isso. Albino Almeida, como é que podemos analisar, que leitura podemos tirar destes dois cenários de dois países do sul da Europa? Bem, uma leitura, o Renzi disse há dias, o primeiro-ministro italiano, que eu também federo no sul da Europa, como imaginará, não é? Porque não há mais sul do que a Itália, pelo menos no meridiano em que a Itália está. O que o Renzi dizia é que as políticas de austeridade têm afastado dos governos quem as praticou, mesmo, como ele dizia, sem perder eleições. Quer dizer, pela primeira vez na Europa, o que estamos a assistir é que os partidos não precisam de ganhar eleições para se organizarem como alternativa política. Isto é um dado novo, a Europa não estava muito habituada a que não fossem os partidos que ganham as eleições a formar governo. É uma realidade nova. Sim, é nova do ponto de vista do sul da Europa, porque não é novo no norte da Europa. Temos a Dinamarca, temos a Bélgica, etc. Portanto, não temos a Sul. A Sul é que é novo. E a Sul que tem um recadinho que está aqui no meio. A Sul significa que a Europa está a ser feita como previu Mitterrand, não é? Como previu Willy Brandt, num livro Norte-Sul, em que ele dizia que nós caminhamos perigosamente para uma divisão do Norte, entre o Norte e o Sul, em que as migalhas que sobram a sul do que cai da mesa do norte, se começarem a escassear como tem vindo a escassear, podem levar à invasão dos bárbaros. Quero eu dizer com isto que no sul da Europa pode haver, na Grécia, começou na Grécia, pode haver a Europa estar confrontada com um grupo de países que podem entender-se entre si e criar imensos problemas à construção europeia se não forem levadas em linha de conta as suas necessidades objetivas. E, portanto, eu acho que é isso que está a nascer na Europa. António Costa disse-o sempre, precisamos de fazer alianças inteligentes na Europa que nos possam ajudar a perseguir os nossos interesses, mas eu não retiraria a França da equação, apesar de eu achar que a França, achar e ter a certeza que a França é uma potência europeia ao lado da Alemanha e da Inglaterra, mas a verdade é que nós estamos na emergência da Inglaterra sair do euro, não é? E se isso acontecer, de facto, a aliança estratégica, exatamente, a aliança estratégica tem que ser com a França, porque é um país que tem peso. E, portanto, todo o sul da Europa, mais a França, poderiam, de facto, trazer aqui ou revisitar a agenda europeia, nomeadamente a questão do euro. Muito bem. Albino Almeida, fazemos agora um balanço daquilo que foi o ano de 2015 em termos de educação, com uma nota de que desapareceram quase 3.000 escolas. Pois, podem desaparecer mais. Eu fiz uma referência pessoal, assim, neste dia de Natal, mas nós não temos tido um Natal muito famoso em matéria de demografia. Vivemos, aliás, já há muitos anos, uma sobreposição entre o número dos que passam por aqui e nos deixam e aqueles que chegam para ficar. E os indicadores, nos últimos anos, felizmente, apontam para uma diminuição exemplar do número de crianças de nados vivos viáveis. Nados vivos viáveis, que são aqueles que depois, por qualquer razão, malformação ou quê, não morrem nos 3 meses, meio ano a seguir ao nascimento. E por isso, desse ponto de vista, nós tendo uma tão grande taxa de gravidez e de nascimentos bem-sucedida, temos tido
na realidade, uma diminuição do número de nascimentos. E por isso, considero que a educação e as políticas educativas dão um sinal muito importante à nossa sociedade. Nos últimos 4 anos, o governo anterior colocou no sistema os exames, sem nunca ter avaliado a sua oportunidade. Os exames trouxeram, como se vê hoje nos jornais, uma enorme dependência das crianças, porque muito cedo, com exames de psicotrópicos e medicamentos desse grupo, e com afundanço nos resultados, nomeadamente os alunos que passam com seríssimas dificuldades entre o primeiro e o segundo ano, porque houve um desinvestimento no plano da leitura, no plano da matemática, e também até na escola a tempo inteiro, que foi cortada para metade, objetivamente é disso que estamos a falar, e portanto a educação é o maior sinal, um sistema público bem organizado, é o maior sinal que podemos dar de confiança aos pais ou àqueles que queiram ser pais, porque naturalmente eles já perceberam que sem uma altíssima qualificação, sem uma boa educação, dificilmente eles se afirmarão no mundo atual e, portanto, eu considero da maior relevância que as políticas educativas, além de precisar de ser estabilizadas, têm que revisitar aspectos tão importantes como a ação social escolar, que é o apoio às famílias que têm rendimentos mais baixos para que os filhos continuem a estudar, em primeiríssimo lugar. Depois a questão dos exames, que são uma forma de segregar os alunos e menos de os promover e de os saber se são conhecedores. E, portanto, eu diria que o balanço de 2015, 2014, 2013 e 2012 em matéria de educação não pode ser considerado positivo com o que aconteceu no país em matéria de resultados e também em matéria do número de alunos e em matéria da redução dos apoios às famílias. Mesmo até as famílias numerosas foram fortemente penalizadas por isso. Portanto, eu direi que a educação é absolutamente decisiva e é preciso aprender muito com os erros dos últimos 4 anos. Foram muitos, foi, por exemplo, o ensino vocacional, que não é nada daquilo que foi vendido aos pais e aos cidadãos e, portanto, diria que a política educativa é de facto uma área que não fica muito bem na avaliação que possamos fazer dos últimos 4 anos. Muito bem. Albino Almeida, muito obrigado. Quero desejar-lhe a continuação de um bom Natal. Obrigado. Até para a semana. Igualmente para si, muito obrigado. Ficamos agora com uma visita pelo presépio do Cavalinho. Nasceu há 10 anos, bem mais pequeno, mas com o passar dos anos foram-se juntando mais figuras e em 2013 o presépio da Cavalinho tornou-se o maior presépio em movimento do mundo, reconhecido pelo Guinness. A estrutura base da composição fica montada de ano para ano, com percursos de água, onde há peixes e musgo reais, e em março começam os arranjos mais profundos de manutenção, a que se segue a montagem das decorações em meados de junho. Este ano não foi exceção e, à semelhança dos anos anteriores, o presépio da Cavalinho conta com novidades, onde nem os mais pequenos foram esquecidos. As grandes novidades é, portanto, o Papa Francisco, na sua oração à Nossa Senhora de Fátima, como esteja já efetuada a visita à Fátima. Portanto, nós tentamos antecipar a visita do Papa Francisco à Nossa Senhora. Temos a crucificação, que realmente também é uma cena muito especial, entre outras. Temos a grande novidade para as crianças, uma zona de lazer. Em brincadeira, vou dizer que temos o maior Pai Natal do mundo. Um projeto que nasceu do gosto pessoal por presépios e cascatas são-joaninas e que leva até Sampaio de Oleiros milhares de visitantes. As pessoas que nos visitam anualmente ficam sempre surpreendidas pelas peças novas que nós vamos apresentando ano após ano. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, desculpar o termo, saem daqui de boca aberta. E isso para nós é uma grande satisfação, não é? Como deve calcular. O presépio combina vários elementos religiosos tradicionais com vários aspectos pagãos. Num espaço com mais de 3.500 metros quadrados, mais de 7.500 peças de artesanato e várias figuras em tamanho real. E já se preparam novidades para o próximo ano. E a nossa intenção realmente é que as pessoas que aqui nos visitam tenham sempre novidades. E estamos a criar uma novidade. Inclusive eu posso desvendar um bocadinho do segredo, se calhar iremos ter aqui missa para todos que nos visitam diariamente e a qualquer hora do dia.
Um projeto que só é possível com a ajuda de vários voluntários. Um grande voluntariado que existe à volta deste presépio, que tem cativado cada vez mais muitos voluntários que se apaixonam e que têm dado muito de si aqui, com alguma admiração de muitas pessoas, mas o que é a realidade é que as pessoas sentem-se realizadas com o trabalho que aqui fazem, e isso é uma das coisas mais importantes deste presépio, porque não é só mostrar, mas é também mostrar a obra que se faz de cada um, que dá de si naqueles momentos difíceis, às vezes por horas até horas de madrugada que estamos aqui, levantámos muito cedo para aqui estar e, enfim, trabalhamos em prol de todos os que nos visitam e que realmente saem daqui muito satisfeitos. E se este é um presépio reconhecido pelo Guinness como o maior presépio do mundo em movimento, não é certamente o principal motivo para visitar o presépio. O recorde do Guinness só nos veio pôr um título que realmente era merecido e veio confirmar aquilo que nós, como eu já disse atrás, vínhamos a dizer nesta parte. Porque eu penso que as pessoas não devem visitar este presépio pelo recorde do Guinness, devem visitar pela sua beleza. E esse é que é o importante, porque nós, se quiséssemos bater o recorde ainda mais, para nós era muito fácil, porque pôr mais peças em movimento de qualquer maneira é fácil. Agora, fazê-las estar no sítio certo, com os movimentos adequados à cena, isso é mais difícil. Por isso, não vejam pela quantidade, mas vejam pela qualidade. A beleza do presépio da Cavalinho, que tem 74 cenas da vida de Cristo representadas e que poderá visitar até dia 19 de março. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então esperado o céu pouco nublado, em especial por nuvens altas. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 11 graus e uma máxima de 15. Em Lisboa a mínima será de 7 graus e a máxima de 13. E em Faro a mínima será de 10 graus e a máxima de 17. É tudo por agora. Tenha a continuação de um bom Natal.